Opa, tudo bem? Bem-vindo a essa aula, essa demonstração, na verdade, de configuração do Proxmox com o serviço de Ceph, né, que é um serviço de storage distribuído. O Proxmox, na versão 5.1, ele veio já com uma versão do Ceph na versão Luminous, tá? Bem, para quem não está entendendo o que eu estou falando, eu vou fazer uma breve introdução então ao assunto. Proxmox, para quem não conhece, então é um virtualizador, é um ambiente de host instalado num servidor para fazer virtualização de máquinas, né, de máquinas virtuais. Ele já existe há bastante tempo aí no mercado, né, ele é open source e também tem uma opção para suporte pago, se isso for necessário, tá? Eles vêm acompanhando a evolução da tecnologia aí, e na versão, várias versões na verdade, desde a versão 4 eles já vêm com o Ceph junto, e agora na versão 5.1 eles vêm com o Ceph Luminous, que é o Ceph estável, tá? Agora explicando um pouquinho o que é esse Ceph que eu estou falando aqui, né? O Ceph na verdade ele é um storage, um software, né, um programa, um projeto para trabalhar com storage distribuído. O que é um storage distribuído? Ao invés de tu ter um storage de uma máquina centralizada na tua rede, em que todos acessam os dados daquele storage centralizado, e com isso tu consegue, por exemplo, fazer migração de máquinas virtuais com elas ligadas online. Em vez de tu ter esse storage centralizado na tua rede, um equipamento específico para isso, e também esse equipamento podendo vir a sofrer algum problema, ou seja, um ponto único de falha na tua rede, em contrapartida a isso, ou seja, como uma alternativa a isso, existe o storage distribuído, em que cada máquina da tua rede, cada nó do teu host de máquina virtual, ele pode também ser uma parte do teu storage. Comparando com o storage centralizado, existem prós e contras. Ele geralmente é um pouco mais seguro, porque os dados estão sempre distribuídos entre vários nós, mas tu tem que ter uma boa configuração para te conseguir uma performance adequada de entrada e saída de informações nos discos, tá? Mas o Ceph ele funciona exatamente para isso, para administrar esse storage distribuído que na verdade vai estar em cada host de virtualização da tua rede. Né? A função dele é distribuir esses dados entre os nós, manter íntegro esses dados, né? E fazer e gerenciar esse funcionamento. O que o Proxmox traz de benefício para nós, e de repente você chegou nesse vídeo porque tu já tem conhecimento prévio do Proxmox, né? E aqui eu não vou explicar detalhes de funcionamento do Proxmox, é um vídeo exclusivo e mais voltado para essa questão da configuração dele com o Ceph, tá? Mas o que o Proxmox traz de benefício? O Ceph ele é mantido pela Red Hat, pela comunidade, né? Tem um grande apoio da Red Hat, é utilizado, por exemplo, no projeto OpenStack para nuvem privada, um projeto bem grande. Mas nele, no Proxmox, o Proxmox conseguiu adequar algumas funções da console dele, né, da interface gráfica dele, para facilitar a configuração desse serviço do Ceph junto com o Proxmox. Com isso tu conseguir ter o storage distribuído e ao mesmo tempo as tuas máquinas virtuais rodando nos nós, com o storage distribuído rodando em Ceph por trás. E é esse o objetivo dessa aula, tá? Para quem quer mais detalhes, mais um aprofundamento um pouco maior, eu vou colocar uns links na descrição do vídeo ali de referência, de manuais de referência para a pessoa ir mais fundo nos manuais do Ceph, que é um projeto bem complexo, tá? E o que o Proxmox faz é facilitar essa configuração para a gente, essa configuração e manutenção. Tá? Então aqui eu estou com o Proxmox instalado, estou partindo do pressuposto que já existe um conhecimento, né, da utilização do Proxmox. Estou aqui com o Proxmox instalado e eu tenho dois nós no meu Proxmox, tá? Dois nós que podem vir a construir máquinas virtuais, tá? Ele pode vir a ter máquinas virtuais aqui dentro. Então a gente tem dois nós em cluster. Então eu tenho o meu servidor 1 que está instalado Proxmox e meu servidor 2 que está instalado Proxmox. Para a configuração do Ceph é aconselhável instalar no mínimo
3 servidores, tá? Utilizar sempre 3 servidores, porque tu vai ter uma redundância maior. Mas como as configurações são basicamente as mesmas, eu vou fazer essa configuração toda em cima de 2 servidores. Mas reforço que a indicação é sempre fazer essa configuração em cima de 3 servidores para te garantir a alta disponibilidade e a replicação dos dados de maneira correta. Beleza? Então o primeiro passo aqui é configurar. Como a gente trabalha com storage distribuído, a gente precisa de uma rede forte, tá? Uma rede que trafegue um grande número de informações. O ideal é sempre uma rede 10 gigabit, mas tu também, dependendo do tamanho das tuas máquinas virtuais que tu vai usar dentro desse storage, tu pode trabalhar com uma rede, por exemplo, de 1 GB, mais 2 ou 3 placas fazendo balanceamento, ou agregadas, na verdade, com links agregados de 2 a 3 placas de 1 GB. No meu teste aqui, a gente vai usar uma placa comum para fazer esse nosso teste, tá? Mas a gente vai configurar uma rede separada. Então eu venho aqui no meu primeiro nó, clico nele aqui, e eu venho aqui em rede. Na verdade, essa configuração aqui de rede eu já fiz, tá? E eu tenho a minha placa ENS 18, ela está configurada dentro da minha bridge, e é onde eu tenho as minhas máquinas virtuais, elas vão sair por ela, tá? E eu tenho minha ENS 19, e ela tem um endereço IP específico que vai fazer a conexão no meu segundo nó numa placa também separada. Então eu tenho uma placa de rede para cada nó do meu cluster separadas que estão com IPs, né, que se encontram, vamos dizer assim, né, da mesma rede, e a gente vai utilizar essas duas placas para se conectarem e trafegarem os dados de sincronização, né, de dados do Ceph. Uma maneira também de configurar isso é direto, aqui eu estou por SSH no meu servidor, no meu nó, meu primeiro nó. Eu vou dar aqui um cat, não nano aqui, nano barra etc barra network interfaces, e aqui eu tenho a configuração que eu fiz para configurar uma placa de rede específica para ele, tá? Mesma coisa no nó 2, etc network interfaces, e aí eu tenho o e-mail IP 10.0.0.0.2. Para garantir, vou dar um ping então no 10.10.10.1, ele está respondendo, e lá no meu primeiro nó vou dar um ping no 10.10.10.2 e ele vai responder. O ideal é também fazer testes utilizando, por exemplo, o Iperf, alguma coisa assim, para te garantir, né, que tu tem uma boa rede, uma boa conectividade de rede entre esses dois nós, que é por onde vão trafegar todos os teus dados. Bem, uma vez configurada a rede separada para utilizar o Ceph, a gente vai fazer a instalação do Ceph no servidor, nos dois nós, e a configuração deles para rodar em cima do primeiro nó. Lembrando que essas configurações são feitas, são exclusivas para a utilização junto com o Proxmox, tá? O Proxmox ele é baseado em Debian, mas ele tem algumas particularidades, principalmente quando trata com Ceph, ele tem algumas ferramentas próprias para facilitar a configuração. Então, se tu tiver um Debian e tentar fazer a mesma coisa, não vai conseguir. Tem que ser a partir tem que ser utilizando o Proxmox mesmo que tu vai conseguir fazer essas configurações, tá? Então, aqui no nó 1, deixa eu abrir a minha colinha aqui. Primeira coisa, então, é tu fazer a separação das redes, né? Utilizar redes exclusivas para isso. A segunda coisa é fazer a instalação do Ceph nos teus nós, tá? Então tu vai utilizar, e aí a gente tem aqueles comandos específicos, né? Tu vai utilizar o comando pve, que é um comando específico do Proxmox Ceph, install -version, e aí a gente vai estar utilizando a versão Luminous para fazer essa instalação. A versão 5.1 do Proxmox que a gente está utilizando nesse vídeo, ela tem por definição por padrão o Ceph da versão Luminous, tá? Então, por mais que a gente não coloque ali aquele -version ali, ele vai instalar a versão Luminous, que é
a versão estável que a Proxmox utiliza. Então vou fazer aqui a configuração, a instalação, ele está na verdade fazendo essa instalação do Ceph no primeiro nó. Eu vou fazer também essa mesma instalação do Ceph no segundo nó. Aqui ele está instalando os pacotes do Ceph nos meus dois servidores, tá? Por que não vem já instalado? Por que a gente tem que instalar a parte? Porque pode ser que tu não utilize esse recurso. Então, tu está utilizando outros recursos de virtualização do Proxmox, está utilizando de repente o container, está utilizando a virtualização, está utilizando um storage de rede centralizado como FreeNAS ou NAS for Free, ou está utilizando storage local, enfim, todas as outras opções do Proxmox e não precisa utilizar o Ceph. Então ele não vai agregar vários pacotes, várias configurações que ele precisa agregar dentro do conjunto dele, e ele só vai fazer isso se tu realmente for utilizar ele, e para isso tu tem que fazer essa instalação desse pacote do Ceph, tá? Ele está fazendo toda essa instalação e ele está baixando direto, muitos dos pacotes ele está baixando direto dos repositórios da Proxmox. O que isso significa? Significa que a Proxmox ela compatibilizou o produto dela com o Luminous, ela presta um suporte, inclusive pago, se tu desejar, se for importante para ti, no Proxmox com o Ceph, e eles mantêm a versão do Ceph nos repositórios deles. Isso significa que se tiver um bug crítico, alguma coisa assim, eles não precisam esperar sair lá no Debian 9 a atualização do Ceph para te poder utilizar essa atualização dentro do Proxmox, já que ele é baseado no Debian 9, né? Ou no caso o Proxmox 5.1. Então, para evitar isso, eles têm dentro do repositório deles lá a compilação própria do Ceph, e isso agiliza bastante no momento de problemas ou de bugs que venham a ter, ou até de atualizações. Por isso eles é tão confiável quanto possível tu utilizar o Ceph dentro do Proxmox, tá? Tá fazendo aqui a instalação. A outro nó também está fazendo a instalação, tá? Já está finalizando essa instalação, e finalizada a instalação a gente vai partir para configuração dele, né? A gente vai fazer a configuração a princípio, um comando a gente vai fazer via texto aí, né, na interface texto, e as outras fases dessa configuração toda a gente vai fazer via interface web do Proxmox, tá? Aí eu estou conectado por SSH aqui no meu nó, tá? Mas no Proxmox a gente tem a possibilidade de conectar, por exemplo, no nó aqui e clicar aqui em Shell, ó. Então ele vai abrir a conexão do servidor sem eu precisar fazer essa conexão por SSH que eu fiz. E como eu já estava na conexão SSH para fazer os testes ali de rede, de divisão de rede, então eu já fiz a instalação dentro do SSH, mas a gente pode fazer a conexão direto no terminal do servidor aqui, e a gente vai ter o mesmo acesso, na verdade até um acesso maior, como se estivesse na console dele como root. Tá fazendo a instalação aqui. Bem, pra gente não perder tempo, vou dar uma pausa no vídeo e vou voltar no momento que ele tenha finalizado essa configuração, essa instalação dos pacotes do Ceph. Bem, enquanto ele está fazendo ainda a instalação aqui dos pacotes do Ceph, eu encontrei uma imagem interessante sobre como é que funciona a arquitetura do Ceph para quem não conhece. Eu acho que é um bom momento para tentar dar uma explicação mais geral do funcionamento dele, tá? Então, assim, o Ceph ele trabalha, em último aspecto, tá? O que ele faz? Tu configura ele para ele se adonar, vamos dizer assim, ou pegar o disco, né, um determinado disco do teu servidor, e começar a administrar os dados dentro desse disco. Então tu pode ter, por exemplo, vários discos dentro do mesmo servidor, e tu pode ter vários servidores.
tá? E tu pode ter o Ceph agindo sobre vários discos desses vários servidores. E ele vai organizar os dados, vai dimensionar, dividir esses dados para que eles tenham eficiência na busca desses dados e ao mesmo tempo tu tem uma segurança quando tu vai, por exemplo, perder um host, né, um servidor, ou tu vai perder, por exemplo, um disco. Então, se tu perder um disco, ele vai automaticamente reparar esses dados e utilizar a réplica desses dados que tem em outros locais, tá? A mesma coisa acontece como host. O CEP ele foi concebido para ser muito escalável. Isso significa o quê? Isso significa que tu pode ir agregando novos hosts, novos HDs vinculados ao Ceph e ele vai crescendo quase que de forma quase que sem um limite. O Ceph ele é feito para ser altamente escalável e dimensionável, tá? Então, em termos de arquitetura, ele trabalha em serviços ou módulos ou daemons, como a gente fala no Linux. Então, a parte que ele acessa o disco e faz a gravação nos discos, nos hosts, é chamado de OSD. Então, no Ceph, sempre quando a gente está falando de OSD, significa o tal Object Storage Daemon, que é o programa responsável, o serviço responsável por gravar os dados efetivamente no disco, tá? Um outro programa ou serviço do Ceph que pode estar instalado no mesmo host ou pode estar instalado num outro host, no caso do desenho ele está instalado num outro host, é o serviço de monitoramento, tá? Então esse serviço de monitoramento ele fica monitorando os OSDs, tá? E ele fica inclusive indicando aonde o dado deve ser gravado, né? Existe um algoritmo no Ceph chamado Crush, que é o que o pessoal está falando aqui embaixo, e ele que é o cérebro por trás do Ceph que analisa os mapas e vai indicando onde os dados devem ser salvos dentro desse, vamos dizer assim, enorme range de HDs que são acessados via o OSD. Então aqui, nesse desenho aqui, a gente tem uma rede de monitoramento e a gente tem uma rede de acesso aos dados. E aí a rede de acesso aos dados, lógico que é uma rede maior, uma necessidade de uma rede maior, né? Aqui nesse uso do Ceph, junto com o Proxmox, que a gente vai utilizar usando máquinas virtuais, a gente está falando da utilização de block storage, ou seja, de HDs, né? Mas o Ceph ele também permite, por exemplo, utilizar armazenamento de arquivos, usar sistema de arquivos, né, que é o File System. Mas aqui a gente está falando de block storage, armazenamento de bloco, que são os discos das máquinas virtuais. Aqui, ok, ele finalizou a instalação do Ceph, então, no primeiro nó. E finalizou a instalação do Ceph também no segundo nó. Para fechar aqui o desenho, então, o que o nosso Proxmox vai fazer? Ele vai ser, às vezes, de servidor, vai se tornar o servidor Ceph no momento que a gente vai ter instalado um OSD, a gente vai ter instalado um monitor, tudo no nosso host, no nosso nó principal, nos nossos nós, né? E ele também vai fazer às vezes de cliente quando ele vai fazer o acesso de um block storage que vai estar armazenado nesse conjunto de discos aqui, gerenciados pelo nossos monitores do Ceph, vamos falar assim. Então vamos voltar aqui à nossa configuração. Uma vez instalado o Ceph, então, no primeiro nó e no segundo, somente no primeiro nó eu tenho que executar um comando para inicializar ele, configurar qual rede que a gente quer inicializar ele. Eu vou abrir a minha colinha aqui, o comando é esse aqui, ó. Também é um comando específico do Proxmox, que é o comando pvceph. Então pvceph init network, ele vai configurar o Ceph para trabalhar na rede 10.10.10.0/24, que é a rede específica que eu construí ali através da edição do arquivo de network para fazer essa sincronização dos dados do Ceph. Ele vai fazer essa configuração e automaticamente, como a gente está falando do Proxmox em cluster,
ele vai ser essa configuração vai ser repassada para o outro nó também. Então a gente vai ter os dois nós aqui já com essa configuração habilitada. A gente não precisa executar o mesmo comando no outro nó. A gente só precisou executar o comando de instalação no segundo nó. Tá? Agora o comando de configuração no primeiro nó. A partir daí a gente deixa o nosso SSH, nossa conexão aqui de lado, e a gente começa a lidar mais com a interface gráfica que o Proxmox nos disponibiliza. Tá? Antes de qualquer coisa, a gente vai dar uma olhadinha no que a gente tem no que a gente tem aqui de drive físico, ou seja, de HD que a gente vai disponibilizar para o Ceph utilizar. Tá? Então, no meu primeiro nó, se eu vier aqui em discos, ele vai me mostrar dois discos. O meu primeiro disco, que é o chamado VDA, é onde está instalado o próprio Proxmox. Tá? Esse disco aqui a gente não vai mexer. E eu tenho um segundo disco ligado a essa máquina, que é o que está chamado, que a gente está nomenclaturado aqui como VDB, e esse disco está disponível, tá? E é o que a gente vai fazer é o que o OSD que a gente viu ali na imagem vai fazer as gravações, tá? Esse disco aqui que a gente vai utilizar para gravar os dados do Ceph. No segundo nó, a mesma coisa. Eu tenho o meu primeiro disco de 10 GB que tem instalado o sistema operacional, e eu tenho o meu segundo disco, que é um VDB, que a gente vai utilizar para a configuração do Ceph. Ó, primeiro disco que está instalado no sistema operacional, e o segundo disco que a gente vai utilizar para a configuração do Ceph. Tu pode ter vários discos, né? Tu pode ter, sei lá, 5 discos que tu vai utilizar para o Ceph. Cada disco vai estar configurado um OSD específico. E tu pode ter vários hosts também aqui, configurar esses OSDs em cada host, tá? Bem, uma vez configurado, então, e iniciado o Ceph na rede específica para isso, a gente vai adicionar os monitoramentos, tá? Que a gente viu na imagem ali, deixa eu ver se a imagem está aqui. A gente vai adicionar os monitores, tá? Os nós de monitoramento. No caso do nosso Proxmox, a gente vai utilizar os mesmos nós, tanto como gravação, né, nos discos, também como monitoramento. Para isso a gente vem aqui no primeiro nó, a gente vem aqui em Ceph, clicando em Ceph tu já tem aqui um sumário de como é que está a situação dele. Como a gente não tem ainda os nós, os monitores configurados, ele não está ativo ainda. E a gente vem aqui em monitor e a gente vai criar um monitor. Host PV01 vai ser um dos monitores. Ok. E a gente vai criar um outro monitor também, que é o PV02. Também vai ser um monitor. Existem algumas configurações de hardware específicas, eu convido vocês depois a dar uma olhada na descrição do vídeo ali, enfim, nas dicas de link que eu vou colocar ali no vídeo, para ter uma ideia do mínimo de hardware necessário para fazer essa configuração, a questão de memória RAM que o próprio Ceph aloca. Então a gente tem que ter uma espera aí de uma carga maior, lógico, nesse servidor se a gente estiver tratando ou trabalhando com Ceph, tá? Bem, configurados os monitores, agora a gente vai configurar os OSDs, tá? Então a gente ativou, incluiu 2 monitores, né? E agora a gente vai criar o OSD. O OSD é o que? É o disco, né? A gente vai dizer quais discos estão disponíveis para fazer essa gravação. A gente vai criar um OSD. Aqui uma questão importante é a seguinte: como eu estou com o meu primeiro servidor selecionado aqui, os discos que vão aparecer aqui para mim vão ser os discos disponíveis no meu primeiro servidor, tá? Os discos que estão conectados nele. Então eu vou clicar em criar OSD. O disco que eu tenho aqui disponível é o do VDB, exatamente aquele disco que eu quero utilizar para isso, é um disco livre para isso. Se eu tivesse, por exemplo, um disco do tipo SSD, como um outro disco conectado nessa máquina,
como o SSD por padrão ele tem uma performance muito maior para leitura e gravação, a gente pode utilizar ele para um sistema de journal e de banco de dados do mapeamento, vamos chamar assim, de onde ficam esses dados. Então a gente ganha muita performance utilizando discos SSD. Então por mais que tu tenha discos SSD que não tenham grande capacidade, mas são rápidos, tu pode vincular eles aqui, ó, né, selecionar o teu disco SSD aqui, que não é o meu caso, eu não tenho esses discos SSD aqui, mas tu vinculando aqui tu vai ter um ganho de performance quando tu está trabalhando com CEF, tá? Então o teu disco SSD ele pode estar aqui só para journal, não precisa estar ser configurado ou ter um tamanho gigante, por exemplo, para armazenar os teus dados. Não, é só para ele funcionar como uma espécie de cache dessas gravações e ganhar performance com isso. Blue Store é o sistema de arquivos. Na versão anterior do CEF, tu tinha um sistema de arquivos próprio. Próprio não, tu tinha um XFS que ele utilizava para gerenciar esses storage de bloco. E agora, a partir da versão Luminous, se eu não me engano, ele tem um próprio sistema de arquivos interno dele para fazer esse gerenciamento e com isso tu tem um ganho de velocidade. Então, a gente vai utilizar o Blue Store para isso. E o que ele está fazendo é criando então o nosso OSD vinculado àquele nosso disco que a gente tinha disponível para isso, fixado, configurado, conectado, que estava conectado diretamente no nosso servidor, né? CEF PV CEF01. Tá aqui ele, ó. Tá, já está disponível, ele tem 10 GB, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa no OSD do nosso segundo nó. Então a gente clica aqui no nosso segundo nó, vai lá no CEF, OSD, criar OSD, a gente seleciona o VDB, lembrando que o VDB ele vai ser, se tu tem alguma coisa nele, vai ser apagado ou ele vai dizer que a partição existe, tá? Então tem que ser uma partição ou disco limpo, né, para fazer essa configuração. Aí tu clica em criar, lembrando que como eu estou agora conectado no PV CEF02, ele está utilizando o meu segundo disco do meu segundo nó. Está fazendo ali a configuração e ele vai deixar disponível para nós. Ok. Mas ele demora um pouquinho para aparecer aqui o disco. Deixa eu voltar lá para o 1. Ir lá no OSD, clicar em recarregar. Aqui já aparece então, ó. O meu nó, né, o meu servidor 2, eu tenho um disco vinculado já no meu CEF. E aqui no meu nó 1, eu também tenho um disco configurado para o meu CEF aqui. Tá? Então eu já tenho meus dois discos configurados. Se eu tivesse outros nós com outros discos, eu ia fazer essa inclusão, inclusive de monitor quanto de disco no meu nó, na minha configuração do CEF aqui. Tá? Então uma vez configurado o meu monitor, uma vez configurado meus OSDs para acesso aos discos, a minha próxima etapa é a criação de um pool. Tá? O que é o pool? O pool, na verdade, é a unidade lógica na qual os dados vão ficar armazenados. Claro que os dados não vão ficar armazenados nos pools, eles vão ser distribuídos nos meus OSDs que eu tiver na minha rede, nos meus servidores, nos meus discos que eu vou ter dentro dos meus servidores. Tá? Antes de criar um pool, eu venho aqui no CEF e a gente vai dar uma olhada na situação que ele está. Então aqui o Proxmox já nos mostra o status dele, quantos OSDs a gente tem, quantos monitores nós temos. Eles aconselham a utilização de 3 monitores, né? Então o ideal é tu ter mais um servidor, como eu falei no início, né? Para servir de monitor. OSDs também, o ideal é no mínimo 3 para te ter uma replicação de dados eficaz, utilizando o CEF. Voltando aqui no pool, agora a gente vai fazer a criação então de um pool. Venho aqui em criar. O nome do meu pool, por exemplo, eu vou colocar aqui teste. Tá? O que é o tamanho? Tá? Na verdade o tamanho é assim. Qual é a quantidade de replicações que o meu dado vai ter. Né? Em resumo, quantas cópias o meu dado vai ter? Eu vou ter um disco ali dentro. Ele vai ser replicado quantas vezes? Então o ideal é tu deixar no mínimo 3 aqui, né? Para ele fazer 3 replicações de dados. No meu caso, como eu tenho só 2 OSD, eu vou deixar aqui como 2.
e o mínimo é 2. Então abaixo disso ele vai dar um alerta e dizer que está degradado. Tá? Então o ideal para te ter alta disponibilidade é no mínimo 3 replicações. Para isso, lógico, tu tem que ter mais do que 2 OSDs, né? E de preferência mais do que 2 hosts, porque se tu tiver 3 OSDs, sendo 2 discos no mesmo host, tu tiver um problema no host, tu vai ter um problema em 2 discos. E aí tu vai ter o teu sistema degradado. Então o ideal é tu ter mais do que 2 hosts e ao mesmo tempo, no mínimo, um disco, um OSD para cada host. Tamanho mínimo 2 ali, né? Ali crush hole é a regra que o crush vai usar, que é replicação, e o número de páginas, tá? Na verdade não é de páginas, esse aqui é pace group. Não me lembro se é pace group. Deixa eu pegar aqui, ó. Tu viu que eu cliquei aqui no botão help, aí ele abre uma página de ajuda, que aqui eu vou pegar a nomenclatura correta. Aqui eles usam o nome de PG. Deixa eu pegar aqui, vamos abrir o site deles. Só para pegar essa nomenclatura correta, que eu esqueci o nome que eles dão como PG. PG na verdade significa Placement Groups. E aqui eu tenho a gente tem a documentação dele, tá? Mas voltando aqui para a nossa criação, o que é esse Placement Group? É uma teoria um pouco complicada, mas ele agrega vários. Ele é um agregador lógico de localização de metadata dos teus dados, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas assim, o que a gente pode ter como padrão aqui para a utilização dele? Aqui a gente não está falando de tamanho do nosso pool, a gente não vai conseguir definir o tamanho do pool. Eu tenho 2 HDs de 20 GB, então como ASD, então eu quero definir meu pool como 5 GB. Não. Aqui a gente está falando de capacidade de ele conseguir restaurar, por exemplo, em caso de problemas em disco e tal, dele conseguir se recuperar. Nessa documentação aqui da CEF, a gente tem uma dica deles que é o seguinte: se tu tem até 5 OSDs, no meu caso, por exemplo, eu tenho 2, tu seta ele como 128, tá? Se tu tiver 5 e 10, seta como 512. Se tiver 10 ou 50, 1024. Se não, tu tem mais que 50, o ideal é tu utilizar essa calculadora aqui do Placement Group, que ele vai te indicar o tamanho correto, tá? do Placement Group utilizado, tá? Em resumo, a gente tem essa imagem que talvez ilustre um pouco melhor. A gente tem um Placement Group e nós temos os objetos. Os objetos são logicamente gravados dentro do Placement Group, que vai disponibilizar o acesso a esses objetos através do pool. Tá? Então a gente tem um número equivalente de objetos para dentro dos Placement Groups e tem um vínculo com os nossos OSDs, os nossos discos que a gente tem vinculado. Mas usando essa tabelinha aqui não tem erro. Tá? No meu caso aqui eu vou botar 128, já que eu tenho 2 OSDs só. E aí nós temos uma opção aqui de adicionar o storage. O que significa adicionar o storage? Significa que ele já vai adicionar um storage dentro do nosso cluster para utilização. Ele está fazendo a criação ali. E finalizada a criação do pool, ele automaticamente vai vir aqui e vai nos disponibilizar aqui, ó, os storages. Elas estão disponíveis para cada nó, mas é o mesmo storage. Então se eu tiver, por exemplo, aqui container, né, um storage para container e um para VM, isso ele criou automaticamente, que eu marquei aquela tagzinha ali de adicionar ao storage. Se eu tiver uma VM rodando o meu nó 2 em cima do meu CF aqui, eu posso migrar ela para o meu nó 1 sem problema nenhum. Ele não vai migrar os dados, ele só vai migrar o processamento da VM, e ele pode fazer isso de forma online, porque esse storage ele é compartilhado entre os nós do cluster, como o mesmo formato, para quem está acostumado, de um storage de rede via SCSI, alguma coisa assim. Só que esse storage ele está dentro de cada disco dos próprios nós, e fazendo toda essa
essa adequação, toda essa replicação de dados internos, tá? Internos ao cluster, no caso. Se eu não tivesse marcado ali para ele adicionar o storage, eu poderia vir aqui em Data Center, poderia vir aqui em Storage, vem aqui em Adicionar, e aí eu boto RBD PVE, que é o que a gente utiliza para fazer a adição do storage, do storage do tipo Ceph dentro da configuração do Proxmox, tá? Então aqui eu coloco o nome lá para ele, sei lá, qualquer coisa, vou botar aqui teste 2. O nome do pool é teste, se eu tiver outro pool aqui, eu seleciono o que conteúdo ele vai ter, se ele está ativo, e eu adiciono ele. Então adicionei, por exemplo, um teste 2 aqui, e ele está vinculado ao meu mesmo pool do meu Ceph, que é o meu pool chamado teste. Eu vou voltar aqui agora, eu vou voltar aqui dentro do Ceph. Então eu cliquei no meu primeiro nó, cliquei no Ceph, ele vai dar aqui vai mostrar aqui, né, as configurações que a gente tem. Ele vai dizer que nós temos placement groups aqui, 128 placement groups ativos e limpos. Qualquer problema que a gente tenha em disco e tal, ele vai tentar resolver e vai mostrando as situações aqui, tá? Também vai ter as opções de logs aqui, se tu tiver problemas pode clicar e abrir os logs detalhados, tá? E tu também tem a opção de logs aqui, ó. Então todos os logs do Ceph tu pode ter, tu vai ter o acesso aqui, clicando aqui na configuração do teu cluster, tá? Com isso, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de já trabalhar com o Ceph agora, tá? Se eu quisesse, por exemplo, criar uma máquina virtual, eu poderia selecionar o storage teste 2, o testct, o teste VM, que estão vinculados ao pool teste que a gente criou, e fazer a criação da máquina virtual ali dentro, tá? Eu vou criar um outro pool chamado Benchmaker para teste de performance, tá? Vou botar o nome dele de performance. Eu sou bem ruim para dar nome para as coisas. Tamanho 2, 2, vou deixar como 64, não vou adicionar como storage. Então só vou ter um novo pool adicionado. Esse pool, mas onde é que ele vai ser gravado? Que HD que vai ser gravado os dados que a gente vai estar gravando nesse pool? No conjunto de OSDs que a gente tem configurado na configuração do nosso Ceph, tá? Por isso que ele é elástico. Então se eu tiver um outro nó e quiser adicionar discos a esse outro nó, e vincular os novos OSDs nele, ele vai automaticamente replicando esses dados entre os nós e distribuindo esses dados entre os nós no meu cluster, tá? Então eu criei esse pool chamado performance, tá? Agora eu volto aqui à minha configuração do Ceph, minha conexão SSH ao meu primeiro nó, e a gente vai dar um comando aqui. Deixa eu abrir aqui a minha colinha, e aí a gente tem um comando, que é esse comando aqui, ó. Tá? Que ele faz o que? Ele faz um benchmaker no nosso benchmaker no nosso Ceph para dar uma olhada ali e dizer quantos megabytes, enfim, taxa de transferência ele tem, tá? A questão toda aqui é que eu tenho que colocar o nome do pool ali no P e ele vai fazer o teste. Então o pool que eu estou fazendo é o performance, acho que é isso. Tentar no teste. Ah, tá. O erro na verdade foi que na hora de criar o pool, eu criei como performance e não performance. Por isso ali, quando eu tentei rodar o teste no meu performance, ele não rodou, ele disse que não existia aquele pool, tá? Mas eu botei depois ele para rodar no outro pool, né, que é o pool que a gente tinha de máquinas virtuais. E aí ele já me trouxe alguns dados aqui que a gente pode analisar. Por exemplo, o bandwidth, que é a máxima de 72 megabytes por segundo. Não dá para levar em consideração que isso aqui é uma configuração de teste que eu estou fazendo, tá? Então,
não vamos levar esses dados aqui muito a sério, pelo menos nessa configuração aqui dessa aula que eu estou fazendo. Mas o importante, na verdade, é o comando mesmo, tá? Comando para te fazer o teu benchmaker e analisar a resposta e identificar dentro do teu ambiente se tu consegue trabalhar com essa resposta ou se tem otimizações possíveis para fazer dentro da configuração e melhorar esses níveis de performance para te conseguir aplicar no teu ambiente de trabalho, tá? Esse teste aqui é o de escrita, tá? De write. Agora, para a gente fazer o teste de leitura, a gente utiliza o SEC aqui. Então, ele vai fazer a leitura dos dados dentro do meu pool, chamado teste, e vai retornar também os valores ali, né, de leitura, enfim, que ele identificou utilizando o Ceph para isso. Lembrando também que esses são dados simplesmente para constar dentro do ambiente de virtualização que eu tenho aqui para fazer essa aula, tá? Não levem isso em consideração, tá? Apenas o comando. Beleza? Então assim a gente praticamente finaliza a aula, tá? Mostrando como fazer a configuração e a manutenção até do Ceph de uma maneira bem básica em cima de um Proxmox versão 5.1 que já vem com o Luminous instalado, tá? Nesse caso então a gente tem os nós, nós temos os nós aqui e também temos a configuração do Ceph. Tu pode inclusive criar novos nós, criar novos discos, vincular eles, criar um grande range de discos e com isso até melhorar a performance. Lembrando que a rede é um ponto primordial nessa questão de performance, de configuração e performance de um storage distribuído, tá? Eu vou colocar então alguns links interessantes ali na descrição desse vídeo para a gente dar uma olhada, para vocês, enfim, que quiserem se aprofundar no assunto. Ok? Um abraço e até a próxima curso e próxima aula. Até mais.